Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o lateral Cadu, que foi para o Botafogo. Tem uma opção de compra aí, caso a equipe queira, de algo próximo da casa dos 10 milhões de reais. E será que não poderia ter uma troca de jogadores entre Botafogo, Remo, seja, né, para um futuro não tão distante, até por conta de jogadores que estão encostados no Botafogo, não deve ter uma grande sequência na temporada. Será que não poderia ser uma boa opção? Enfim, como uma forma de pagamento ou algo nesse sentido. Vale lembrar que o jogador já tinha 19 jogos nessa atual temporada e vamos comentar aqui sobre alguma dessas opções, né, do elenco do Botafogo, que é bem grande, tem alguns jogadores que não têm conseguido ser aproveitados. Nesse ano já acho que algum desses deve sair nessa atual janela, né, de julho, quem dirá para o ano que vem. Enfim, vídeo bem interessante aqui para você. Bom, até tinha deixado aqui um outro jogador que seria o Vitinho, né, jogador aí que está no Volta Redonda nessa atual temporada, jogador que fez grande destaque na categoria de base do Botafogo, está emprestado até o final da Série B, soma 10 partidas e 2 assistências na segunda divisão e não tem sido aproveitado. Se você pega nos últimos 5 jogos, jogou apenas 2 e 1 como titular. Então um jogador aí que seria uma opção mais barata, né? Vamos colocar assim, talvez uma parceria entre os clubes para a saída do Cadu e o empréstimo de algum jogador, acho que poderia ser uma boa. Tem esse outro aqui também que eu acho muito interessante, que é o Matheus Nascimento. É um cara que eu particularmente acho pouco provável, ainda mais agora, tá? Mas pro ano que vem, se tudo der certo, o Remo subiu para a Série A. Eu acho que seria um bom reserva na posição. É um jogador que tinha um grande potencial no Botafogo, ele era avaliado em 30 milhões de euros, era um jogador que em 2021, 2020 tinha muito potencial, não virou tudo isso, foi emprestado para o Los Angeles, onde vive uma temporada um pouco melhor, né? São 15 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas se você pega um recorte das últimas 5 partidas, aí sim, 2 gols e 1 passe lá na MLS, e tem um salário bem alto. Eu lembro que ele renovou esse contrato com o Botafogo, porque na época ele vivia uma fase interessante, em 2022, era mais de 500 mil por mês, então foi um impasse até para outros clubes aqui no Brasil que ele tinha interesse, né? Então, um time que acabou de subir para a Série A, um Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, até já demonstraram interesse. Só que aí iria lá para consultar o Botafogo, o jogador ganhava 500 mil, 350 mil, como que você divide, né? Esse valor para um clube que acabou de subir ou para um clube da Série B. Então acaba que ficou inviável, não é à toa que ele foi lá para a MLS, onde o Los Angeles deve pagar boa parte desse salário ao jogador, que eu ainda acho que pode dar uma volta por cima, só tem 21 anos para ser centroavante, né? Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar essa matéria aqui então, ó. Revelação do Remo, Cadu está próximo de um acerto com o Botafogo. Enfim, já foi anunciado e tudo mais por empréstimo para o decorrer dessa atual temporada. Deve fazer o lateral direito uma passagem agora pelo time sub-20, antes de ter mais espaço, né, no time profissional do Botafogo. Ele vinha revezando, né, os jogos pela equipe do Remo. Foram 19 partidas, 3 assistências. Eu acho que, assim, como foi um empréstimo sem uma compensação financeira, acho que teve até uma perca, tá? Eu acho que poderia ser um bom reserva para o decorrer da temporada. Mas, como ele vai ter um contrato, né, com o Botafogo e pode render até 10 milhões de reais, mesmo que ele não vá tão bem assim, o Botafogo não paga os 10 milhões, mas assim, se conseguir um acordo de 8, 7, eu acho que já vai ser um bom passo para o Remo, que tem uma base muito forte, voltar, né, a ter lucro com as suas categorias. Então eu vou trazer aqui esse vídeo também com mais outras 7 opções de jogadores, quem sabe não poderia ser envolvido nesse negócio. 10 milhões? Que tal então às vezes 7 milhões e 2 jogadores cedidos por empréstimo ou em definitivo com o passe do jogador? Enfim, vou comentar aqui com vocês. Só antes, like, vamos chegar aqui aos 70 mil inscritos no YouTube, se inscreva aqui embaixo também. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Black Carta Foot, que nós postamos diversos vídeos e notícias do Remo no decorrer da semana, em média 6, 7 vídeos semanais. Então para você não perder nada, se inscreva, ative também aqui as notificações e bora aí rumo aos 70 mil inscritos, combinado? Vamos falar aqui de mais um jogador, que seria do Nathan Fernandes. Esse aqui seria uma opção para o decorrer da temporada, ele que tinha tido uma boa passagem pelo Grêmio no ano passado, e só para você ter uma noção, nesse ano somou apenas 8 partidas até aqui, somando, né, Série A, Copa do Brasil e também o campeonato pela equipe do Botafogo no início do ano no Carioca. Ele teve um destaque bem grande pelo Grêmio no ano passado, 39 jogos, 3 gols. Eu acho que um empréstimo, por exemplo, para o jogador poderia ser uma boa, seja para esse ano ou para o ano que vem, até para ele ter mais rodagem. Antes de acabar o Brasileirão, ele até entrou em algumas retas finais das partidas, mas no Super Mundial mesmo, o Botafogo, ele nem sequer entrou em nenhuma partida e não foi relacionado para o jogo contra o Seattle. Então, pode deixar sua opinião aqui sobre o Nathan Fernandes. É um nome que eu acho que seria interessante por empréstimo, ainda mais se ele fosse da categoria de base do Botafogo, mas como ele foi comprado por um valor alto junto ao Grêmio, eu particularmente acho que ficaria um pouco mais difícil de imaginar. Outro aqui também é o Rawan, acho que seria o nome dele, Rawan Cruz, ele que tem 13 jogos
nessa atual temporada e 2 gols marcados até aqui pelo Botafogo. Chegou, né, no Campeonato Carioca e tudo mais, não tem conseguido jogar. Se você pega nas últimas 7 partidas, jogou apenas contra o Santos fora de casa. E aí, se você for ver, ele vinha de uma fase muito boa lá no futebol da Bulgária, né? Isso aí mesmo, pelo Ludogorets, onde ele tinha um número bem interessante. Só que, na minha opinião, é mais um dos jogadores que eu acho que o Botafogo pagou caro demais. 8 milhões de euros, é claro, só tem 24 anos. O Igor Jesus também chegou do nada, né? De um time da Arábia, de graça, mas foi lá e deu conta do recado. Pode talvez ser essa opção? Enfim, eu acho que é um jogador interessante, mas no Botafogo eu não vejo ele ganhando tanto espaço. Quem sabe agora com a saída do Igor Jesus, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um que eu acho que seria uma boa, até para ele ter um pouco mais de rodagem, seria o atacante, o Nilton, né? Ele que tem atualmente 25 anos, um volante / meia central. O Botafogo se reforçou bastante nesse setor, é um jogador que já estava na categoria de base desde 2022, até entrou, né, com alguns jogos aqui no finalzinho com o Renato Paiva e tinha tido uma passagem no passado pelo Criciúma, teve um desempenho interessante na primeira divisão, 25 anos também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esse jogador que já teve também outras passagens no futebol nordestino, jacuipiense e pelo Bahia de Feira, né? Antes de chegar a primeira temporada com mais frequência foi realmente em 2024 pelo Criciúma. Só de dar uma sequência, tem um recado aqui também para vocês da Foot Fanatics com várias opções de camisas do Remo dessa atual temporada, do ano passado, com desconto que você vindo aqui pelo link aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando, tem várias opções aqui do ano passado que já estão ficando num preço mais interessante. Essa aqui do Réveillon mesmo, do ano passado, 199, tá com 10% de desconto. E ainda pelo Pix você tem desconto, pelo link aqui embaixo também. Então, uma promoção bem bacana. O link vai estar aqui embaixo para vocês da Foot Fanatics, na descrição do nosso vídeo. Tudo que você comprar pelo site, pelo link aqui embaixo, você me ajuda e ainda tem um desconto. Combinado? Vamos aqui de mais um, que é o Matheus Ponte, que eu acho que é uma opção interessante, até porque é lateral direito, né? Ou seja, poderia ser um substituto aí do Cadu, talvez. Eu acho que chegaria para ser titular. Está no clube desde 2023, foi comprado naquela ocasião por 10 milhões de reais. Contrato dele com o Botafogo até o final do próximo ano. E nessa temporada soma 23 partidas, todas, a grande maioria, né, sendo um reserva imediato nessa posição. Jogou no Mundial só no duelo contra o Atlético de Madrid e anteriormente, antes da parada, contra a equipe do Ceará. Então, ano passado, 39 jogos, em 2023, 2 partidas, vindo lá do futebol uruguaio pelo Danúbio, onde é um clube que ele jogou poucas partidas como profissional, foram apenas 18 aparições, mas tinha feito bom sul-americano, né, em 2023, com 8 partidas e mais uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Matheus Ponte, se você já conhecia ele, 22 anos, quem sabe um empréstimo também para ele ter um pouco mais de sequência. E outro aqui também que eu acho que achei interessante falar é o Marçal, porque ele tem contrato só até o final do ano, só tem 2 jogos nessa atual temporada pelo Botafogo e, na minha opinião, não ficaria surpreso se ele fosse para uma outra equipe nesse meio do ano agora. Bem experiente, 36 anos, eu veria com bons olhos se fosse para ser envolvido talvez no empréstimo, o Botafogo pagando parte dos salários, até porque vai lembrar, ele já está no clube desde 2022, ficou muito conhecido por conta daquele episódio, né, que o Botafogo perde aquele título brasileiro de 2023, mas ele tem uma boa identificação com a torcida, até pelo tempo que ele já tem de clube, e também lembro bastante dele no futebol europeu, tanto pelo Wolverhampton, pelo Lyon, que saiu aqui no Brasil bem cedo, né, revelado no Grêmio, passou só no Americana e Guaratinguetá, então essa passagem dele no Botafogo foi bom para se consolidar um pouco mais aqui no futebol nacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Marçal, 36 anos, lateral esquerdo. Outro aqui também é o Serafim, que é um jogador com muito potencial no Botafogo, soma apenas 9 partidas esse ano, boa parte no Campeonato Carioca, então não ficaria surpreso se ele fosse emprestado nesse meio do ano, só 21 anos, zagueiro de 1,85 m de altura. Vale lembrar que essa é a primeira temporada dele de fato como profissional, e já revelou também, ele foi de uma safra ali do Palmeiras, né, que revelou grandes jogadores nessa posição. Eu acho que pode ser uma boa, tanto para ele quanto para o Botafogo, ter um empréstimo. O Remo aí que vem precisando de zagueiros. E outro zagueiro, só para terminar, é o Lucas Halter. Esse é uma opção, quem sabe, para o ano que vem. Está emprestado para o Vitória na Série A, tem sido titular absoluto, então não vejo uma possibilidade para esse ano. Mas para o ano que vem, vai terminar o vínculo dele de empréstimo com o Vitória, volta para o Botafogo. O Botafogo, naquela ocasião, pagou algo próximo de 7 milhões de reais por ele. Tem só 25 anos, quem sabe uma troca envolvendo os dois, né? O Cadu pelo Lucas Halter, ano que vem, caso o Remo suba para a Série A, mas a gente vai fazer muitas projeções, né? Pode deixar sua opinião sobre essa lista aqui embaixo nos comentários.
Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdo que eu já trouxe, tá tudo aqui na tela final, e o link da Foot Fanatics também para vocês. Valeu, galera!